dia, consigo sim. Agradeço muito a oportunidade, esse espaço para fala, né, de orientação, enfim, é sempre muito bem-vindo para essa causa, né? Perfeito. Então, Bruna, nesse momento o Setembro Amarelo é contra o suicídio, foi iniciado lá em 2015, falamos todos os anos dessa importância de enfatizar o Setembro Amarelo, mas nesse momento da pandemia do coronavírus, conforme já falamos aqui no Ligado na Cidade, enfim, a ansiedade, a depressão, o isolamento social faz com que a gente não tenha mais aquele momento de distração, aquele momento de lazer, até mesmo porque muitas pessoas estão trabalhando de home office, estão estudando em casa, então a gente não consegue mais, às vezes, separar esse momento de trabalho, de tensão, de estresse do nosso dia a dia. Então, o que este ano, este momento de 2020, temos para enfatizar no mês do Setembro Amarelo, que é contra o suicídio? É uma pergunta muito interessante, porque a a prevenção do suicídio começa muito antes, né? Quando chega ao nível de sofrimento, que é a pessoa querer, né, acabar com a própria vida, já demonstra um nível de sofrimento enorme. Então, olhar para o que vem antes, né, os cuidados que se precisa ter antes, é de extrema importância. Tá aqui importante, né, ter sido falado já sobre depressão, ter sido falado sobre ansiedade, porque o acúmulo dessas situações, desses sentimentos, né, essa sobrecarga, podem sim levar a um contexto em que a pessoa acaba entrando nesse contexto de sofrimento tão intenso que seja uma possibilidade, né? Então, dentro disso, de uma forma muito geral, porque tem diversas coisas que a gente pode entrar para falar, mas dentro disso, trabalhar com o que é possível, né? Com o que é possível dentro da nossa realidade hoje. Não podemos negar o que está acontecendo agora, porque isso limita aquilo de ferramentas e recursos que poderíamos estar utilizando para nos dar arcabouço e base para nos cuidar, né? Então, o que eu colocaria mesmo de grande tema seria isso: o que é possível? Dentro da minha realidade, dentro da realidade de quem está nos ouvindo, o que é possível ser feito para cuidar desse meu emocional interno, desses meus sofrimentos que são internos, e como é que eu estou disponível dentro das ferramentas que eu tenho para me cuidar, para então me dar disponibilidade, né, ter disponibilidade para ir ao encontro do outro e cuidar do outro também. Né? Então, acho que eu colocaria de forma mais geral isso, o que é possível, de olhar para a sua realidade hoje, dentro das ferramentas de hoje, o que é possível de ser feito. Bom, e quais que são geralmente os principais sintomas? Vamos dizer agora de alguém que já está no nível avançado de depressão já, e pensando e se cortando geralmente, né? Pode explicar melhor pra gente quais que são esses sintomas mais avançados de alguém que a gente já deve se preocupar e buscar até mesmo um atendimento e uma ajuda com um especialista? Principalmente, né, pensando nessa realidade em que está muito exacerbado, né, que é de risco eminente, é uma pessoa que você percebe que ela está com um desejo e ela informou que vai fazer, eu vou atentar contra, eu vou fazer alguma coisa, eu quero, eu sei como. Então, conforme a pessoa dá essas informações, ela informa isso de forma clara, eu irei fazer. Né? O que você precisa fazer é não deixá-la sozinha, ela não pode ficar sozinha, ou você fica no telefone com ela, né? Se não tiver presencial, mas tiver presencial, precisa ficar com ela e avisar o SAMU ou o Corpo de Bombeiros, porque daí isso é um alerta super vermelho, tipo, a pessoa está para cometer alguma coisa, ela está prestes a, então ela não pode ficar sozinha nesse momento, né? Agora, um momento anterior, que é para ficar em alerta também, né? Se a gente for integrar isso para trás, a pessoa fala sobre isso, mas não diretamente, dá informações como: eu estou muito cansado disso tudo, eu queria dormir e não acordar mais, como seria bom se tudo acabasse, não vou fazer falta,
sabe, essas frases, assim, meio soltas, que dá um estranhamento, assim, tipo, tá, o que você quer dizer com isso? Essas indiretas são bandeirinhas vermelhas de que, tipo, tem um sofrimento ali e ela está avisando do jeito que é possível para ela de que existe um sofrimento ali, ó, estou em sofrimento. Com isso, é importante, se for o que eu né, se tiver disponibilidade, se há o contexto para isso também, né? Se aproximar dessa pessoa e perguntar abertamente o que está acontecendo, você está pensando em fazer alguma coisa, e se sim, e a pessoa também se abrir com você, você pode estar acessando os nossos, da região, no caso, se ela já estiver em tratamento, acessar o psiquiatra, acessar o psicólogo dessa pessoa, ou encaminhar ou ajudar essa pessoa a entrar em contato com alguns serviços gratuitos que a gente tem também, tipo o Senef, aqui de Joinville. Algumas universidades ainda estão estão se organizando para oferecer novamente para a comunidade atendimento emergencial, né, do curso de psicologia, então também vai ter mais esse apoio para a comunidade. O próprio SUS também, né, que é o nosso apoio totalmente gratuito para todo mundo. E também tem, agora há pouco tempo atrás, o Instituto do Vitaleri, não sei se as pessoas conhecem, mas é um instituto que se foca na prevenção e pós-venção do suicídio. Eles fizeram uma parceria muito bacana com o Google e tem um mapa de saúde mental, que daí tem tanto informações de apoio, de instituições e serviços de apoio online, presencial, para toda a região nacional, né? Você vai lá, coloca no site onde você mora, o que você está procurando, se é presencial, se é online, e eles têm todo um mapa realmente de serviços oferecidos para a comunidade. Então é algo que eu super indico para as pessoas. O próprio CVV também, o Centro de Valorização da Vida, 188 também é algo que você pode estar auxiliando e ofertando para a pessoa, para ela estar buscando de alguma forma esse apoio, né? Sim, muito importante você destacar até mesmo essas instituições gratuitas que tem aqui na nossa região. No seu dia a dia, Bruna, conforme os seus atendimentos, enfim, o que você vê que melhora para essas pessoas que já estão em tratamento com psicólogo, um psiquiatra, enfim, com um especialista da área? O que melhora? Praticar atividade física? Fazer algum hobby? Quais que são essas dicas, vamos dizer assim, para conseguir melhorar cada vez mais? Nossa, primeiro acho que o grande passo que eu vejo na clínica, dentro desse meu dia a dia, é a pessoa admitir que tá mal. E ela conseguir expressar para pessoas que ela confia e gosta de que está mal. Creio que esse é o primeiro passo para, a partir daí, você fazer algo com isso. Né? Há muito ainda uma cultura, assim, de alguma forma, de tipo, estou bem, não, eu consigo lidar com isso, eu preciso dar conta disso, não, tá tudo bem, tá tudo certo. E o nível de ansiedade, o nível de estresse, o nível de não lidar com os sentimentos, entre aspas, negativos, se acumula de uma forma que em algum momento estoura. Então, eu creio que o primeiro passo dentro da clínica que eu vejo que melhora é admitir, eu preciso de ajuda e eu não estou bem. Não necessariamente precisa ir para uma psicoterapia, porque a psicoterapia é uma das várias possibilidades de ajuda, né, de recursos que a pessoa pode ter para estar buscando apoios, né, para estar lidando neste momento. Mas sim, uma delas é a psicoterapia, sim, um exercício físico dentro de casa, se for possível. Tomar muito cuidado também com a questão do exercício físico, porque se tiver um caso, um contexto de uma ansiedade muito elevada, tem já um histórico de crise de ansiedade muito grande, você fazer exercício pode lembrar as sensações corporais que traz o exercício, pode lembrar a pessoa de que ela está entrando num ataque de ansiedade, um ataque de pânico, enfim. Então, também cuidar com o que tipo de exercício você vai fazer, a intensidade do exercício que você vai fazer, né? Ter ciente de que precisa ter um apoio e um conhecimento muito bacana
que é seu, o que é seu corpo, o que isso traz para ele, quais as sensações e sintomas que são teus, para você identificar o que está sendo saudável, o que é o teu saudável, o que é o disfuncional, o que é o que traz sofrimento, ou aquilo que está te deixando mal, né? Precisa ter esse autoconhecimento para também saber se separar, porque senão, às vezes, algumas coisas que a gente indica que são extremamente importantes, são muito bons para a saúde, vão ter um efeito contrário e vão ser mais frustrantes ainda, porque fui lá, tentei fazer exercício e foi muito ruim, tipo, eu achei que eu estava tendo uma crise, ou, né, não faço mais, e aí a pessoa se isola ainda mais. Então, ter alguns cuidados, exercício é buscar retomar coisas que te são gratificantes, ter aquele momento de autoacolhimento, de acolhimento com você. Eu falo isso de forma muito generalista, mas precisa ser algo que faça sentido para a pessoa, né, internamente. Mas ter aquele momento que é teu, seja pegar e fazer aquele... Eu esqueci o nome, mas aquele que tu coloca água quente e coloca o pé dentro, coloca sal grosso, sabe? Ah, sim. Isso, que é ótimo pro pé. Enfim, fazer algo assim. Traz um relaxamento, né? Isso, algo que é pra você, que te faça bem, independente da forma que é isso, mas ter esse tempo pra você. Se sentir bem, cuidar de você mesmo. Isso. E até quando a gente fala, mas ficou muito eu percebi muito nessa questão do skincare, assim, né? Sim. Principalmente no início do isolamento. Realmente que isso seja para você, que isso seja algo do tipo, nossa, eu fazia muito isso e não estou fazendo mais. Consegui arranjar tempo para colocar dentro da minha agenda, ter esse momento para mim, que seja dessa forma, que seja um movimento para você, sabe? De dentro para fora, sim, no caso, né? Dessa motivação de cuidar, e você vai lá fora buscar como é que te cuida, né? E não ao contrário, do tipo, todo mundo está fazendo, então eu vou fazer igual. Mas não necessariamente isso daí se transforma em uma satisfação e um autocuidado, porque você está tentando satisfazer lá algo que lá fora está dizendo que precisa ser feito e não internamente. Então, novamente, essa separação e esse conhecimento do que você quer, o que você precisa nesse momento, o que faz sentido para você, o que para você é se cuidar. Né? Bom, como é que você se cuida, no caso? Bom, nesse momento a internet veio para melhorar, mas também trouxe bastante perigos. Damos os exemplos aqui de baleia azul, esse ano, na verdade, deu aquele do Pateta, enfim. Isso é um perigo principalmente às crianças, aos adolescentes, que sim incentivava ao suicídio. Como os responsáveis por esses adolescentes, essas crianças, conseguem conscientizar eles para não seguirem esses tipos de de pessoas fake, né? Esses tipos de casos pelas redes sociais, pela internet, e até mesmo como monitorar essa situação? Dentro de algumas plataformas de redes sociais, né, há ferramentas para os pais estarem tendo um controle, não, mas um certo controle, sim, e também uma observação para entender o que esse seu filho, sua filha está vendo, né, está consumindo nas redes sociais. Então, primeiro, esses pais precisam se conscientizar do que é e do que precisam ficar de olho, né? O que é, por exemplo, adolescência, que eu tenho mais contato na clínica, que eu trabalho mais, né? O que é da adolescência, período da adolescência, e o que é algo que está se levando para uma depressão ou numa ansiedade muito elevada. Saber diferenciar o que é normal de seu filho, de comportamentos normais que seu filho tem, e o que não é. Então, precisa se aproximar desse seu filho e olhar realmente, e até mesmo ter um tempo para olhar o que esse filho está assistindo. Exemplo do YouTube, né? Que canais ele segue, o que se fala desses canais, o que está acontecendo nesses canais, qual que conteúdo está aparecendo, e avaliar dentro disso o que está se falando. Assim, né? Qualquer conteúdo que de alguma forma incentive ou fale de forma descuidada sobre essa questão do suicídio, de sofrimento emocional de qualquer forma,
não é muito indicado, né? Porque dependendo da situação, ainda mais se não está acompanhado de alguém para te explicar e te orientar, porque é muito, dependendo da situação, acaba influenciando bastante, acaba pesando bastante se aquela criança ou adolescente já está num momento de vulnerabilidade ou em um momento de fragilidade. Então, ter um acompanhamento de perto é muito importante, assim como orientar essa criança, que se ela sentir alguma coisa, se ela precisar de alguma ajuda, qual é a rede de apoio dela, quem é que ela pode acessar. Constituir isso junto do adolescente, da criança, é extremamente importante, até mesmo para o adulto mesmo. Sentar e dizer, se acontecer alguma coisa, se você se sentir muito mal e não tiver ninguém muito próximo de você naquele momento, quem você pode acessar, que serviços você pode confiar, né? Ter essa estrutura, constituir isso é de extrema importância também. Bruna, muito obrigada por ceder essa entrevista aqui para o Ligado na Cidade. O nosso tempo já encerrou, mas é claro, as portas da Jovem Pan sempre estão abertas para você retornar aqui e conversar um pouquinho mais com a gente, com os nossos ouvintes, sobre esses assuntos, esses temas tão pertinentes no dia de hoje, importante da gente destacar. Muito obrigada.